Olá para vocês! Sejam todos muito bem-vindos ao Visão da Política, o nosso espaço aqui na TV Assembleia Legislativa para a gente analisar os últimos fatos da política nacional e estadual. O meu convidado de hoje é o professor e pesquisador Marcos Severo. E hoje a gente vai falar sobre o cenário político para as eleições de 2026. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Obrigado pelo convite, Mona Lisa. E aí eu espero que a gente tenha uma discussão muito produtiva para a audiência do Visão da Política sobre o cenário eleitoral do ano que vem. Bom, vamos começar. Qual é a avaliação que o senhor faz do cenário que a gente tem hoje para 2026, levando em consideração todas as variáveis que a gente está tendo, né, nesse ano de 2025? Bom, eu acredito que nós temos nesse momento, porque as coisas mudam muito rápido no Brasil, né? Nesse momento nós temos um cenário muito consolidado com o atual presidente, que já afirmou que será candidato, e uma indefinição com relação a quem será o principal opositor. Temos alguns nomes que indicam que vão concorrer, mas a minha visão indica que isso ainda não é definitivo, até por conta das alianças que ainda estão sendo formadas nesse campo contrário ao atual presidente. Pelas suas análises e estudos, o senhor acredita que o presidente Lula ele realmente vai vir a ser candidato novamente? Ele confirmou recentemente que é candidato e isso meio que acabou consolidando a posição de que ele será o nome principal do atual governo, por assim dizer, né? Então, acredito que esse cenário só vai mudar se acontecer algo inesperado com relação à posição que ele afirmou. O que pode acontecer, já que a gente vê mudanças acontecendo o tempo todo, né? Como que o eleitor toma suas decisões no mundo de hoje, o mundo das redes sociais, que todo mundo quer falar o tempo todo de política e dar a sua opinião? Nós vivemos em um cenário que eu costumo definir para os meus alunos e, né, nas minhas palestras, de um funil de comunicação eterno. Então, antigamente, as eleições aconteciam num curto espaço de tempo, havia o período de governo e aí se iniciava um novo ciclo eleitoral. A impressão que eu tenho com as pesquisas sobre mídia social e sobre o engajamento das pessoas nas mídias sociais é que a eleição é apenas mais um passo e as pessoas continuam engajadas com os seus sentimentos e com as suas posições ideológicas nesses espaços de comunicação abertos e virtuais que são as mídias sociais. Ficou mais fácil dar a sua opinião sobre política ali por trás do celular? Eu acredito que ficou mais fácil você ser ouvido. Antigamente as pessoas sempre têm opinião, sempre verbalizavam a sua opinião, mas agora, como existem esses espaços de comunicação definidos como de muitos para muitos, que são as mídias sociais, as pessoas se organizam em grupos ideológicos e estão constantemente colocando as suas opiniões à prova sobre qualquer ação que aconteça relacionada à política. Isso tem um lado benéfico, porque as pessoas colocam as suas opiniões, mas isso também gera tensões que vão se refletir em algumas variáveis importantes de análise do cenário político. Em relação, a gente está falando das eleições de 2026, que vão ser as eleições gerais. A gente sempre fala muito sobre os cargos para o executivo, né, para presidente, para governadores. E, na maioria das vezes, a gente esquece que essas eleições também vão eleger os deputados estaduais, deputados federais e, nesta, 2 senadores da República. Você acredita que, com o passar do tempo, as pessoas também começaram a analisar mais os cargos do Legislativo? Passaram, acontecem ao mesmo tempo as eleições, mas os dados indicam que é mais difícil você prever eleições para esses cargos do que para o principal cargo, que é para presidencial, para presidente.
Então, por exemplo, nas últimas eleições, houve várias surpresas com relações a esses cargos, e principalmente para o Senado, porque as pesquisas de intenção de voto não conseguiram captar favoritos ou as disputas. Quando eu falo não conseguiram captar, é estimar dentro da margem de erro as intenções de voto desses candidatos. Então, historicamente, é mais difícil, até porque a correlação não é exata, né? Então, indivíduos votam em diferentes campos ideológicos. Às vezes, para presidente, ele é capaz de votar no partido A e para senador ele vai votar no partido B, que é totalmente diferente. Então, existem pessoas, e é um grupo representativo de pessoas que são capazes de votar dessa maneira. A gente viu isso nas últimas eleições, né? A gente elegeu um presidente de um lado e a maior parte do Congresso do lado oposto, que perdeu as eleições, né? Sim, e esse é um fenômeno que causa surpresa muita gente, mas os dados indicam que historicamente nas eleições é assim, né? Então podemos esperar algo semelhante nas eleições do ano que vem. O que falta para os eleitores conseguirem identificar uma maior importância dos cargos legislativos, entenderem que, de fato, é o legislativo que representa a população? Essa é uma boa pergunta. É complicado a gente conseguir responder de maneira generalizada, porque nós vivemos em bolhas. Então, existem parcelas da população que atribuem responsabilidade a determinado cargo político, mas aquela responsabilidade não há certa competência, né, sobre aquilo. Isso aconteceu recentemente com a questão da segurança pública no Rio de Janeiro, muitas pessoas confundindo os papéis do que é a atribuição do governador, o que é a atribuição da presidência, e o discurso fica muito contaminado nesse campo. Agora, ainda falando do Congresso, mas da relação do presidente Lula com o Congresso Nacional. A gente percebeu vários atritos durante esse ano, tiveram votações, discussões de pautas muito polêmicas. Esses atritos ou essa convergência entre os dois poderes vai influenciar no cenário de 2026? Eles já estão pensando nisso? Acredito que sim, e tem um componente novo que é com relação ao Senado, né? Enquanto essa entrevista está acontecendo, houve a indicação de um ministro do STF pelo atual presidente, e essa indicação parece que não foi bem recebida pelo presidente do Senado, que é quem aprova, né, a indicação do STF, ou quem aprova, quem sabatina, né, o nome que foi indicado. Então, acho que o Senado é mais um componente que tende a influenciar esse jogo. Isso é ruim para o presidente Lula, pensando numa reeleição? É ruim e é imprevisível, né? A política é um campo de negociações, né? Principalmente num cenário onde nós estamos, em que você já definiu muito bem, em que o presidente está dentro de um grupo que é minoritário. A oposição é um grupo maior, né, do que o atual presidente. Ele encontrava certo respaldo no Senado, e isso pode refletir, essa ação pode refletir, desencadear algumas reações que possam não ser favoráveis. Por outro lado, o atual presidente ele tem se mostrado hábil em algumas negociações, em contornar algumas dessas tensões até o momento. Bom, a gente está ainda falando do Congresso. A agenda política do Congresso Nacional recentemente trouxe assuntos polêmicos, mas necessários, como eu já disse, como a reforma administrativa, a PEC da segurança pública. A gente vai ter em 2026 a implementação do novo sistema tributário brasileiro. São temas que está todo mundo falando sobre. Acredito que no atual momento, mais ainda sobre a PEC da segurança pública. Todos esses temas, eles já estão influenciando o humor do eleitor? Sim, até porque hoje a coleta de dados ela é contínua, mensal. Existem institutos de pesquisa que coletam a percepção do eleitorado de diferentes grupos mensalmente. Então é possível acompanhar essas tendências, não só para pessoas, para a população em geral, mas também
o próprio governo e os opositores conseguem modular o discurso de acordo com os resultados dessas pesquisas de intenção. Então, recentemente houve a questão do tarifaço, isso influenciou significativamente a percepção do eleitorado, influenciou diretamente as medidas de intenção de voto. Logo depois houve a questão da segurança no Rio de Janeiro, que também influenciou as pesquisas de intenção de voto. Inclusive saíram pesquisas em tempo recorde, né? Sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. E isso é periódico. Então, a coleta de dados no Brasil com relação à percepção do eleitorado, ela é muito mais frequente do que era no passado, e isso permite com que os atores políticos, né, os políticos e os grupos, eles consigam elaborar as estratégias de acordo com essa percepção. Qual desses temas, economia, segurança pública, saúde, educação, tem potencial de influenciar mais o voto? Eu acho que é sempre economia. Só que a literatura sobre ciência política e sobre eleição, ela mostra que a economia é importante quando a economia está mal. Mas ela deixa de ser tão importante quando a economia está bem, né? E aí o eleitorado passa a buscar outros assuntos para tomar as suas decisões. Então é um jogo difícil, porque talvez um governante melhore a economia e aí a percepção geral do público vai ser negativa porque ele está procurando outros atributos de decisão que não mais a economia, que já foi um problema resolvido, por exemplo, a principal preocupação. Você acredita que a segurança pública vai ser um dos grandes temas? Quando a gente comenta grande tema nacional, eu não sei se a segurança pública consegue ser um tema que atravesse todo o país, né? Existem regiões muito inseguras e existem regiões muito seguras. Então, um exemplo é o estado de Goiás, né? O estado de Goiás é referência em segurança pública. Então, eu não sei se há o mesmo impacto, o discurso da segurança pública aqui em Goiás do que num lugar como o Rio de Janeiro. Por exemplo, um lugar como São Paulo, que está sofrendo, pelo menos de acordo com o que é divulgado na mídia, mais com questões de segurança do que o estado de Goiás. Falando do estado de Goiás de segurança pública, o governador Ronaldo Caiado é pré-candidato, né, à presidência da República, e ele está por dentro de todo o debate nacional que acontece. Inclusive, esteve no Rio de Janeiro, todas essas votações do Congresso, ele sempre está se fazendo presente para dar a sua opinião. E tem levado essa bandeira da segurança pública, das mudanças que a gente teve em Goiás, que é o estado mais seguro. Você acredita que somente segurança pública consegue posicionar ele pelos bons resultados que a gente tem em Goiás? Como pesquisador, eu vou responder com uma hipótese de pesquisa. Eu imagino que para o governador de Goiás, se a gente rodar uma pesquisa sobre percepção de segurança, os atributos relacionados à segurança com a população do estado de Goiás, eles vão ser associados a ele, vão ser significativamente diferentes do aspecto nacional. Ou seja, a percepção vai ser mais positiva com relação à marca que ele deixou aqui em Goiás do que fora de Goiás. Isso é um desafio, ele conseguir carregar essa percepção para o país inteiro, ou para esses locais onde há um problema de segurança. Esse é um primeiro desafio. O segundo desafio é isso se tornar o fator determinante para o indivíduo votar. Porque talvez o indivíduo até reconheça que a imagem é muito associada à segurança, mas daí isso ser o fator primordial que vai direcionar o voto é uma outra questão, é uma outra variável comportamental, é um outro elemento de interesse que não necessariamente está correlacionado. Ou seja, a segurança pública é um dos ativos que o governador Ronaldo Caiado leva para o debate nacional, mas também é um dos desafios. Sim. Existem outros ativos que ele pode levar para ele tentar se projetar nacionalmente? Falando especificamente com relação a Goiás, ciência e tecnologia. O estado de Goiás viveu um momento muito positivo para a parte de ciência, tecnologia e inovação, a articulação entre diferentes setores. Eu sou da universidade,
e existem outros setores que estão articulados junto à universidade, e isso foi proporcionado, de certa forma, pelo governo do estado. Então, hoje o estado de Goiás é reconhecido não só pela questão do agro, né, mas também pela ciência, tecnologia, inovação e inteligência artificial, e isso pode ser uma bandeira de relevância a questão da transformação digital e como o estado de Goiás vem implementando isso. E que não vem sendo divulgada, né? Muito divulgada. Vem sendo divulgado, mas não entrou na pauta nacional. Isso não ganhou visibilidade, ainda está nas pequenas bolhas, né? Esse é um desafio de você conseguir atravessar a bolha e fazer com que o eleitorado geral reconheça. Esse é o primeiro desafio. O segundo é que isso determine o voto. É um tema que tende a prender a atenção do eleitor, ou o eleitor continua focado em educação, saúde, segurança pública e economia? A maneira de se fazer campanha no Brasil, até antes das mídias sociais, era exatamente essa. Minhas bandeiras sobre, né, educação, segurança, saúde estão aqui. As mídias sociais mudaram a forma de se fazer política, né? E ela está menos programática, né? E ela é mais contínua e ela está mais focada em indivíduos. Quando ela está mais focada em indivíduos, você tem mais indivíduos de fora que tem uma certa base, um influenciador, por exemplo, ou que é uma pessoa que não tem muito acesso à mídia tradicional, que consegue trazer isso para o centro do debate, essa figura, né? São os outsiders. E isso está sendo mais prevalente em várias regiões por conta das mídias sociais. Então, fica difícil a gente pegar o mesmo quadro de referência que, por exemplo, eu vivi lá na década de 80, 90 como eleitor e aplicar hoje, porque esse quadro de referência anterior, em pautas, ele era baseado na mídia tradicional, efetivamente só em televisão. Hoje em dia, importa mais a pessoa, o personagem, do que a pauta que ele carrega? Eu acredito muito mais que hoje em dia é o indivíduo, a capacidade de engajamento do indivíduo, a capacidade com que ele tem de se comunicar com diferentes públicos, diferentes bolhas, nos canais de comunicação dele, né? Então, na mídia social desse indivíduo, o que antes era restrito à mídia tradicional. Em relação à polarização, para o próximo ano, será que ela permanece? A gente vai ter novamente um cenário polarizado ou a gente já passou dessa fase? Eu sou uma pessoa positiva com relação a esse assunto. Eu imagino que nós estejamos no final dessa questão de polarização, desse ambiente polarizado. Já ouvi opiniões contrárias, as justificativas, mas eu imagino que o cenário de polarização entre dois grandes nomes que nós vivemos, sei lá, de 2021 para cá, desde antes das últimas eleições, né, para cá, possivelmente esteja no fim, o que significa que a política tende a ser mais pragmática, né? E são ciclos, isso não perdura para sempre, até os ciclos de polarização existem, existem pesquisas que identificam isso, então eu não considero que o ambiente no ano que vem vai ser tão polarizado como foi em 2022, por exemplo. É o momento de um centro-direita, um centro-esquerda? Cada eleição tem a sua característica, né? A sua cara. Às vezes é um fato novo, um elemento novo. Para a eleição do ano que vem, ainda não apareceu, não estou dizendo que vai aparecer, né? Este fato novo, né? É possível que apareça? Sempre é possível. Se tratando de Brasil, eu acho que é ainda mais provável, mas ele ainda não apareceu. Mas o que vem ditando o cenário, pelo que eu tenho observado, é o pragmatismo, né? Um cenário mais pragmático e menos tensionado, né? Porque se a gente recobrar na memória as últimas eleições, as pautas eram polarizadas, né? Religião, essas questões. Imagino que isso não vai acontecer novamente. Pelo menos não há indícios. Esses nomes dos extremos, eles ainda vão ter pelo menos a capacidade de eleger mais deputados, como a gente também viu nas outras eleições?
Essa é uma boa pergunta, porque esses nomes são relevantes. Nas pesquisas de intenção de voto, o atual presidente, né, e o ex-presidente também aparece, às vezes, como nomes relevantes. Agora, é difícil se mensurar a capacidade de extensão, de transferência de votos desses nomes hoje, se é a mesma do que foi nas últimas eleições, né? Porque o ex-presidente, por exemplo, conseguiu eleger vários nomes que hoje estão na Câmara em função dele. Ele mesmo não conseguiu se eleger, mas vários nomes desconhecidos conseguiram se eleger porque foram apoiados por ele. Eu não sei se a capacidade de transferência de votos ainda vai ser a mesma, né? Eu imagino que não, porque se nós imaginarmos que o cenário de polarização está diminuindo, muito possivelmente essa capacidade de transferência também está diminuindo. Ou seja, os candidatos da direita que querem o apoio do ex-presidente Bolsonaro, isso não vai significar uma grande parcela de transferência de votos dos bolsonaristas. Eu imagino que nas próximas eleições isso tende a ser menor. Até pelos fatos jornalísticos que vem acontecendo com esse grupo político nos últimos anos. Agora, olhando para tudo que a gente conversou, para todas as tendências que a gente está vendo, todas as pautas discutidas no Congresso e no Brasil, existe algum ponto cego que poucas pessoas estão monitorando, mas que talvez ali na frente, em outubro do ano que vem, vai fazer diferença? Existe. O que eu vou falar aqui é uma constatação, não é um juízo de valor, é uma constatação. Nós vivemos tempos em que os políticos, eles são mais velhos comparados com o que eram antigamente. O atual presidente tem 80 anos. O seu principal opositor, o ex-presidente, 70 anos. O governador do estado de Goiás tem 76 anos. O governador de Minas Gerais tem 61 anos. O governador de São Paulo é o mais novo deles, tem 50 anos. Né? O atual presidente dos Estados Unidos tem 79 anos. O presidente da Rússia, 73 anos. Então é um cenário onde os políticos estão cada vez mais experientes. E existem questões que são incontroláveis de saúde que podem influenciar, principalmente quando estamos fazendo uma projeção para algo que vai acontecer ano que vem, né? Com figuras, tantas figuras tão experientes, né? Dados das figuras políticas das eleições passadas, dados de idade, mostram uma prevalência de idade. Esse fator é mundial, tá? Uma idade significativamente maior dos políticos atualmente do que no passado, né? E isso pode influenciar consideravelmente a dinâmica das eleições. As pessoas falavam, né, muito de ter mais jovens na política, né? Mas na hora de votar elas preferem alguém que tenha mais experiência, mais respaldo. Curioso é que para os cargos que nós estávamos discutindo antes, né, deputados, isso é o inverso, né? Temos casos de a idade não parece, porque a idade no caso de eleição de governador e presidente parece ser positivamente correlacionado. Quanto mais alta a idade, maior a probabilidade. No caso de deputados, né, não parece ser o caso. Temos vários deputados muito jovens que foram eleitos, né? O que mais uma vez denota, porque o eleitorado em geral tende a analisar como se fossem fenômenos iguais. O que vai acontecer aqui na presidência vai acontecer para deputado, não necessariamente, né? E estamos discutindo aqui fenômenos que parecem ser diferentes. Em relação à saúde, a gente viu acontecer em Goiânia que um fator de saúde comoveu tanto a população que elegeu uma pessoa mesmo estando doente. Nacionalmente isso pode acontecer? É possível que aconteça. Como a gente está falando de comportamento humano, tudo pode acontecer, né? O comportamento humano, você tenta utilizar variáveis para prever, mas ciências sociais aplicadas são mais difíceis. As variáveis se comportam de maneira diferente e elas são contextuais, dada aquele momento, né? Então é possível que aconteça. Então o eleitor, mesmo com a tendência mais pragmática, ele ainda tende a ser mais emocional. Tende, mas como não aconteceu ainda no cenário nacional,
isso não está no horizonte de possibilidades do eleitor, né? Caso venha a acontecer, isso no futuro vai entrar no horizonte, né? Ainda não aconteceu, é provável que aconteça, porque você tem candidatos, né, que têm uma idade muito elevada, assim, a probabilidade é maior, não sabemos o que vai acontecer, mas esse é um ponto cego. A sua pergunta é se há um ponto cego, eu acredito que esse é um ponto cego relevante, que eu imagino que esses grupos políticos já consideram, porque é um fator que é mundial, né? Marcos, muito obrigada pela sua participação, por toda essa discussão e esclarecimentos. Espero que o nosso telespectador também tenha ficado satisfeito com essas discussões para poder tomar a sua decisão, uma decisão um pouco mais consciente e menos emocional. Agradeço mais uma vez o convite, acho extremamente relevante esse espaço, porque ajuda o eleitor e a população em geral a tomar melhores decisões políticas. Muito obrigada. O Visão da Política de hoje fica por aqui, mas eu convido vocês para continuar acompanhando a programação da TV Assembleia Legislativa e até mais.